para entender que, como nós estamos aqui em memória do Senhor, Ele está aqui entre nós. Você entende assim? Você sabe o que são princípios e fundamentos? São valores aonde os teus pais estão te trazendo até aqui. Se você, nós na grande maioria, como a tia Marta já falou, 99% de todos que estão aqui agora acreditam no Cristo crucificado. Se nós entendemos isso, se os fundamentos daquilo que os nossos pais plantaram em nós até aqui te trouxeram até esse momento, é porque você acredita que houve o Filho de Deus que pisou na terra, o único homem santo que se vestiu de homem como eu e você. Segundo a palavra de Deus, diz que Ele sofreu todas as tentações, todos os distúrbios que você sente até agora, todas as tristezas, Ele passou por isso, mas Ele venceu. E venceu, e com entendimento, Ele se doou em vida. Ele aceitou morrer para que eu e você estivéssemos aqui. Então, firmado nos princípios que eu e você acreditam, eu quero te pedir nesse momento que você realmente segure um pouquinho a conversa com seu colega, segure um pouquinho o celular que pode fazer falta para você, mas que você se volte a entender que é o momento que nós estamos reunidos em memória do Cristo crucificado. Então Ele está entre nós. Por isso eu quero te pedir de verdade reverência nesse momento. Eu quero fazer uma leitura aqui, uma leitura que está no Evangelho de João 13, no versículo 1, ele diz assim: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, antes de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus. Quando fala os seus, fala em Joel, a Larissa, o Pedro, o João, o Arthur, entre todos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou, Ele me amou, Ele te amou, e amou até o fim, até morte, e morte de cruz. Há uma passagem da Bíblia, no livro de Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, eu quero que você entenda por que nós celebramos com pão, com vinho. Esse é um momento de reflexão. A Bíblia diz assim, no versículo 23, que na noite em que Jesus foi traído, Ele deu graças e tomou o pão e o cálice. Você sabe o que quer dizer essa passagem? Você sabe aquele quadro que tinha lá na casa da avó, que tinha lá na casa de um amigo, que você foi, o quadro da Santa Ceia pintado por Da Vinci? Aquele momento foi um momento de ceia. Você sabe o que é o mais interessante? Os apóstolos me representam e te representam. Porque naquele momento Jesus estava na mesa e, tendo dado graças, Ele pegou o pão e disse assim: esse pão representa o meu corpo, que será partido por vós. Significa que Jesus sabia que Ele seria crucificado. Então naquela mesa tinha os apóstolos que me representam e te representam. Então Ele olha para Pedro e fala assim: Pedro, sabendo que você vai me trair, eu dou graças a Deus pela sua vida, eu também serei partido por você. Sabendo que na mesa estaria o Judas Iscariotes, e que venderia Ele por 30 moedas de prata, Ele falou assim: mesmo sabendo que você vai me trair, Judas, eu te perdoo e eu faço isso em memória de você. E o versículo 23 de 1 Coríntios diz assim: sabendo que Ele seria traído e crucificado, Ele me amou e te amou, e amou até o fim, com morte e morte de cruz. Mas Ele tem um versículo seguinte que Ele diz assim: todas as vezes que reunirdes, nós estamos reunidos, em memória de mim, do meu corpo que é partido por vós, e do meu sangue que é representado pelo vinho, todas as vezes que se reunirdes, fazei isso em memória de mim. É por isso que nós queremos, através de um ato simbólico, reconhecer que nós não somos merecedores de estarmos aqui hoje. E se nós estamos, foi porque o próprio Deus, nos amando, enviou o seu único Filho, e esse Filho, sabendo, para vários de vocês que já passaram por algumas aulas minhas, eu faço questão de estabelecer alguns princípios e dizer assim: você sabe por que nós temos a vida até o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Porque até o Antigo Testamento, para que eu e você tivesse perdão de pecado, o que nós fazíamos? Nós pegávamos um animal sem mácula, sem mancha, que não fosse cego, que não fosse machucado, e nós levávamos até o altar e derramávamos o sangue dele, e sacrificávamos e queimávamos pelo incenso para remir perdão de pecado.
Mas depois que Jesus fez isso por amor a mim e você, que derramou o próprio sangue dele, nós não precisamos mais derramar sangue para pedir perdão dos pecados. Nós, segundo a Bíblia, somos justificados. O Deus que me amou, te amou. O Deus que me criou, te criou. E por nos amar até o fim, Ele fez o que eu não faria. Eu não tenho coragem de dar o ouro no Pedro por amor a ninguém. Mas Deus fez isso por mim e por você. Você quer perguntar para qualquer um aqui que é pai, qual o significado do amor por um filho? Pergunta para a tia Rita, que está alguns dias separado do Cauã, como o coração aperta a saudade de um filho. E o próprio Deus fez isso por você, por mim. Nós somos justificados. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E é em memória dele que nós estamos aqui. Há muitos símbolos da Páscoa que nós celebramos. Alguns símbolos ocidentais, orientais, como o chocolate, e é gostoso. Nós não podemos parar isso. E é uma essência que a gente precisa preservar. Mas nós não podemos perder os nossos fundamentos. Fazer isso em memória de mim. Esse pão significa o meu corpo, que foi partido. E quando ele fala para Pedro, ele fala para Judas, sabendo que um o trairia por 3 vezes, e sabendo que um os venderia, ele falou assim: não há pecado que não possa ser perdoado. Eu te amo, Judas. Eu te amo, Pedro. E mais que isso, eu vou te amar até o fim. Há 2 passagens do Novo Testamento que diz assim: não foi nos cometido dias fáceis. Tem uma passagem que diz assim, que ele sofreu todas as tentações, e que no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos aflições hoje, amanhã você vai ter aflições, você vai ter tristezas e decepções. Mas há uma promessa, que ele diz assim: olha, no domingo eu ressuscitarei, eu voltarei ao meu Pai, voltarei ao céu, mas eu pedirei ao meu Pai, o meu Deus, que envie o Espírito Santo Consolador, que esteja convosco até o último dia. Então você já foi justificado e você tem o próprio Espírito Santo que justifica o perdão pelos seus pecados. Obrigado pela tua atenção, obrigado pelo entendimento, pelo carinho que você teve de estar aqui nesse momento. E nós estamos reunidos em memória dele. Significa que ele está entre nós. Hoje nós temos a presença do próprio Deus, do próprio Espírito Santo, nessa reunião rápida e simples. Amém? Amém.